Segundo o Banco Mundial, a inflação global em 2021 ela foi de apenas 3,4%. Isso significa que os preços dos produtos e dos serviços eles ficaram apenas 3,4% mais caros ao redor de todo o globo no ano passado? Não, isso não é verdade e não é assim que a inflação ela surge na nossa economia e impacta a nossa vida. A gente sabe que a inflação ela esteve presente na queda de todos os grandes impérios do mundo, desde o Império Romano, Império Espanhol, Império Britânico e talvez agora o Império Americano. Então, se você quer entender o que é a inflação, se ela realmente deveria existir e como ela impacta a nossa vida, esse vídeo ele é para você. A inflação ela começa com você deixando o seu like nesse vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube ele vai entender que o meu vídeo precisa chegar a mais pessoas e isso vai fazer com que eu passe a ser remunerado pelos vídeos que eu estou produzindo aqui no canal. E isso vai me permitir consumir mais e com esse consumo maior eu estou contribuindo para o processo de geração de inflação. Não é assim que a inflação funciona, tudo vai depender da quantidade de dinheiro que está circulando dentro daquela economia, mas foi um bom exemplo para você entender como ela de fato começa. Primeiro você precisa entender que os governos eles possuem dívidas, assim como eu e você. Porém, as dívidas de um governo ela está ligada com a manutenção da máquina pública, com segurança, educação, saúde e tudo quanto é serviço público. Porém, da mesma forma que a dívida ela é ruim para a gente, ela também acaba sendo muito ruim para governos. E as coisas começam a complicar quando esse endividamento ele começa a ficar excessivo e aí o governo ele precisa buscar formas de conseguir pagar por essa dívida. E existem três formas que os governos eles podem pagar a sua dívida. Cobrando mais impostos, porém isso é extremamente impopular. Ele pode emitir mais dívida, porém existe um limite para o quanto de dívida pode ser emitido e isso está ligado com a credibilidade de uma nação. E o terceiro caminho, que é o mais fácil e a gente viu aí em 2020, 2021 e 2022, os bancos centrais globais exagerarem na dose, que é a impressão de dinheiro. E ela é o principal motivo que leva ao surgimento do fenômeno que a gente conhece como inflação. Parafraseando aqui o Von Mises, que é o cara que escreveu o livro As 6 Lições, que eu utilizei como base para fazer esse vídeo, ele diz que não é como o dinheiro ele é gasto, é antes o modo como ele é obtido pelo governo que dá lugar a essa consequência que chamamos de inflação. Então, dependendo como o dinheiro ele é obtido, ele pode acabar impactando grupos de pessoas diferentes de maneira completamente diferente. Se a gente pensar no primeiro cenário onde o governo ele vai construir um hospital através da cobrança de impostos, isso não vai levar a uma inflação. Por quê? Porque de um lado vai ter o aumento de impostos e a população mais pobre que vai reduzir o seu consumo, porque sempre que tem um aumento de imposto é sempre a população mais pobre que vai deixar de consumir, porque se você ganha 3 ou 4 mil reais, você compra 3 quilos de carne, você vai continuar comprando 3 quilos de carne. Agora, se você pegar uma família que ganha 400, 500 reais por mês, ela comprava 2 quilos de carne, agora ela vai comprar 1 quilo e talvez 1 quilo de frango, ou 1 quilo de carne e uma cartela de ovo, por exemplo. Então é sempre a população mais pobre que vai acabar sofrendo o maior impacto da inflação ou do aumento de tributo. Mas então vamos imaginar um cenário onde o governo ele vai construir um hospital para pesquisar sobre o câncer e ele já anuncia que vai fazer esse investimento através da cobrança de novos impostos. Então ele vai embutir 10% a mais de imposto no valor da carne. E como eu disse, acaba que isso não vai gerar a inflação, porque de um lado você tem menos consumo de uma população de mais baixa renda e do outro lado você tem o dinheiro sendo destinado de fato para a construção desse hospital. Então, se bem administrado, a cobrança de impostos não vai resultar na inflação. Mas por que então no Brasil, onde a gente tem uma carga tributária extremamente alta, uma das mais altas do mundo, a gente ainda convive em um país onde a infraestrutura ela é precária, a educação é precária, a gente não vê retorno na sociedade e ainda a gente convive com uma inflação muito alta? Bom, e aí a gente começa a entender o porquê que a inflação ela acontece. Porque se a gente pensar no lucro que uma empresa gera em determinado ano dentro de uma cidade, ela vai pagar impostos municipais, estaduais e federais. Porém, o dinheiro que o município ele arrecada, ele acaba indo para o estado, depois ele vai para a federação, para Brasília, ele volta para o estado e depois volta para o município. E a gente sabe que em cada step desse, cada passo, o dinheiro ele vai sumindo, né? A fatia do bolo vai ficando cada vez menor. E aquele dinheiro que deveria ser utilizado para a construção do hospital de combate a câncer, ele acaba indo para o bolso dos políticos através da corrupção. E aí a gente vai começar a ver esse dinheiro circulando na economia. E aí os bonachões lá de Brasília eles vão começar
aí a restaurantes mais sofisticados de uma área específica de Brasília, e aí a inflação ela vai começar a aparecer, porque eles vão gastar mais dinheiro, o dono do restaurante vai perceber que os seus lucros estão aumentando, ele vai precisar contratar um pessoal mais novo ou aumentar o salário dos funcionários antigos, e normalmente as pessoas que trabalham nesses lugares são pessoas normais, como eu e você, e elas vão acabar no final do dia pegando esse dinheiro novo que não deveria estar circulando na economia e gastando no mercado. E aí a gente vai começar a ver a inflação se espalhando na economia, no preço do arroz, no preço do feijão, no preço do óleo. Então, por isso, a gente vive em um país onde a inflação ela é extremamente alta. Uma outra forma do governo conseguir se financiar é emitindo dívida. E um país ele só consegue emitir dívida se ele goza de credibilidade ainda. Pensa na Venezuela. Você acha que a Venezuela consegue emitir uma dívida internacional em dólar? Ela não vai conseguir, a não ser que ela cobre um juros de, sei lá, 1000% ao ano, que ela pague um juros de 1000% ao ano, na verdade, mas nem assim as pessoas elas vão querer investir lá. É um país muito arriscado. Ou qual a chance de você colocar um dinheiro na Rússia e receber o seu dinheiro de volta? Você pode até receber, mas você vai receber ele em rublos, né? Que você não consegue fazer nada com rublos no Brasil. Então, a capacidade de emissão de dívida de um país está intimamente ligada com a sua credibilidade. Quando a gente pensa em Brasil, o Brasil ele ainda goza de certa credibilidade, né? Porém, ela já foi posta em xeque num passado recente com os escândalos da Lava Jato, está sendo colocada em xeque novamente com todas essas questões que estão aparecendo aí na mídia, principalmente agora que a gente tem um ano eleitoral, então a credibilidade do país acaba dificultando a sua capacidade de emissão de dívida. Mas o Brasil ele ainda é um país que consegue se endividar bem, ele consegue emitir dívidas no mercado sem grandes problemas. Mas com o passar do tempo, com políticos tendo cada vez mais políticas públicas, né, não ligando muito para o que acontece com a nossa economia, imprimindo mais dinheiro, se endividando de forma excessiva, tendo aí muita corrupção, muito desvio de dinheiro, o que a gente já sabe que gera inflação, isso pode fazer os investidores tanto internos quanto externos, investidores internacionais, eles começarem a olhar para o Brasil de uma forma mais arriscada e para eles investirem grana no nosso país, vai ser necessário que o governo ele garanta uma taxa de juros maior. Então pensa comigo que hoje a taxa de juros ela está em 13%. Então o governo ele emite uma dívida em 4 anos no valor de 200 bilhões de dólares e vai remunerar os investidores em aí 13% ao ano. Se o governo ele passa a ter riscos maiores, ele vai ter que subir essa taxa de juros para, digamos, uns 20%. E aí você pensa que é muito mais caro você conseguir pagar uma dívida de 200 bilhões de reais a 20% do que a 13%. Então essa dívida começa a ficar impagável e isso vai gerando uma bola de neve. Eu não sei se você sabe, mas todos os países do mundo eles não pagam suas dívidas. O que a gente chama no mercado como rolagem. Dívida não se paga, dívida se rola. É a mesma coisa que você dever no cartão de crédito e pegar juros e pegar o cheque especial para pagar o cartão de crédito, né? Isso vai virando uma bola de neve. Então o governo ele emite uma nova dívida para pagar a dívida anterior. Então é dessa forma que as coisas acontecem. E aí a bola de neve vai correndo, o risco do país vai aumentando, o endividamento vai ficando excessivo e ele não consegue mais emitir dívida, a não ser se ele pague uma taxa muito alta, e isso torna a dívida impagável. Então o limite de criação de dívida ele vai ser atingido quando esse país ele deixar de ter uma certa credibilidade e se torne muito arriscado colocar grana nesse país. E os governos eles acabam entendendo que a impressão de dinheiro não vai causar problemas na sociedade, não vai causar inflação, mas eles estão completamente enganados. Mas por que eles pensam dessa forma? Eles são burros? Não, os economistas sabem disso. Os presidentes dos bancos centrais, eles sabem disso, mas de um lado você tem uma pressão política muito grande, porque aquele governo ele não pode perder força, senão ele vai perder a próxima eleição. Então a gente acaba percebendo que é merda atrás de merda sendo feita, tudo para conseguir manter o poder de um governante, de um presidente. Então sofre esse tipo de influência. E imprimir dinheiro, como eu falei para vocês, é o jeito mais fácil. Quando se imprime mais dinheiro, algumas pessoas na sociedade ou alguns setores da indústria, eles acabam tendo uma vantagem em cima das outras. Por quê? Voltando ao exemplo da construção do hospital, o governo ele vai financiar essa construção através de impressão de um novo dinheiro. Porém, esse dinheiro ele acaba beneficiando algumas pessoas, principalmente as pessoas que pegam nesse dinheiro novo pela primeira vez. Por quê? Porque a empresa ou as empresas que serão selecionadas para a construção desse hospital, elas vão ter um dinheiro novo que não deveria estar ali. Então eles estão ganhando mais dinheiro. E eles vão consumir hoje
com uma tabela de preços ainda antiga. E esse dinheiro ele vai começar a penetrar na sociedade através dos funcionários dessas empresas que vão ali começar a gastar esse dinheiro no mercado, no açougue, abastecendo o carro, e aí a inflação ela começa a aumentar. Por quê? Porque mais dinheiro está competindo dentro de uma economia por uma quantidade de bens que não sobe, que não são produzidos na mesma proporção. E quando você tem um sentimento de escassez, quando aquele produto é mais escasso, mais dinheiro briga por ele e o preço ele tende a aumentar. Assim como as ações, assim como tudo no mundo. É tudo uma curva de oferta e demanda. Quanto mais escasso, mais caro. Quanto mais se tem de um produto, mais barato ele é, mais competitivo é seu preço. E é dessa forma que o dinheiro ele começa a circular dentro da economia, gerando inflação, e quem mais vai sofrer vai ser a população mais pobre, que vai ter que escolher entre o quilo de carne dela ou o quilo de frango e o quilo de ovo. Então é assim que a inflação ela impacta a nossa vida. E quando eu penso sobre inflação e em toda essa merda que é feito, todo esse jogo político, eu acabo não ligando muito para como os investidores eles vão ganhar dinheiro no mercado, porque de um lado você tem um investidor que está ganhando dinheiro com a marcação ao mercado dos títulos públicos da Rússia, mas você fala, pô, o cara tá ganhando dinheiro em cima de uma guerra. Qual é o problema? Os políticos eles matam na casa das centenas de milhares de pessoas todos os anos com as merdas que eles fazem. Por que que o investidor ele não pode ganhar dinheiro com a guerra na Rússia? Ou um outro cara que investe, por exemplo, na indústria de cigarros, né, empresas que fazem experimentação em animais, ou eu invisto na indústria de cannabis, ou o cara que investe em urânio, energia nuclear, enfim, não importa. O que importa para nós como investidores é sempre bater a taxa de inflação, manter o nosso poder de compra e multiplicar o nosso patrimônio ao longo dos anos, né? Daqui a 10, 20, 30 anos. Por quê? Porque se eu poupar um dinheiro hoje e investir bem meu dinheiro, daqui a 20 anos eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor daquela que eu tenho hoje. Então é isso o papel dos investimentos. Esse é o seu papel. Manter o poder de compra e multiplicar o nosso patrimônio. Sobre inflação, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tô deixando na descrição desse vídeo um link com o meu cupom da Amazon, onde você pode comprar o livro As 6 Lições do Von Mises, que foi o livro que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui. É um livro bem interessante e se você é uma pessoa que não entende nada de economia, nada de inflação, você vai conseguir ler esse livro do início ao fim e ter um grande conhecimento sobre economia. Então, compra esse livro que você não vai se arrepender. E o que eu tinha para falar era isso. Te vejo no próximo vídeo, valeu e até mais.